Então eu queria falar um pouquinho sobre a minha participação nessas polêmicas todas, porque eu pretendo hoje meio que encerrar o assunto, tá? Como é que tudo começou? Então, em 2024, um grupo de rebeldes publicou um catecismo romano com o título falsificado, amarelinho, para confundir com a edição brasileira do Catecismo da Igreja Católica, e com o título Catecismo da Igreja Católica, e brincando como um moleque, né? Ah, mas o Catecismo Romano não é da Igreja Católica, etc. tal. Meu amigo, né? Isso aqui não é uma brincadeira. Você vê que todos esses movimentos, ele está cheio de gente que vem para brincar, só que no fundo são anarquistas. Gostam mesmo da bagunça, né? Então, eu me manifestei e desautorizei isso em público. Ficaram com raiva de mim. Tudo bem, não é a primeira vez que isso acontece. No ano seguinte, 2025, foi publicado um livro assintoso chamado Os Erros do Catecismo Moderno. O que aconteceu? Eu mostrei que o autor não é um teólogo, é alguém importante. O livro também não era uma coisa importante nos Estados Unidos. Estava trazendo para cá uma bobagem, né? E escrevi um e-book mostrando os erros dos erros daquele livro. Porque o que acontecia? Eram coisas que já estavam respondidas pela igreja, coisas que já estavam esclarecidas, mas que, então, tipo, né? O pessoal pegava lá um trecho em que o catecismo fala sobre a, a liberdade religiosa, essas coisas todas, e tem um texto lá que fala sobre ecumenismo, diálogo interreligioso, e o catecismo diz lá que, citando o documento Nostra Aetate, que com os muçulmanos nós adoramos um Deus único. O que é muito evidente o que o catecismo está dizendo, né? Tá aí. O livro era esse, né? Você também gosta de provocar, hein? Vai colocar a capa do livro lá, mas tudo bem. O que o catecismo está querendo dizer é que o Islã é uma religião monoteísta, assim como o judaísmo e o cristianismo, só isso. Mas não que nós adoramos Alá, ou que a teologia sobre Deus seja a mesma do islamismo. A prova disso é que toda a primeira parte do catecismo é uma doutrina sobre a Santíssima Trindade. Então, esse tipo de truque, né, acaba enganando gente ignorante. Coitados. E, gente, quando eu falo isso, eu não estou falando com desprezo, porque você não tem obrigação de saber de tudo. Você não, nós estamos num país em que as pessoas têm um acesso precário à educação e, lamentavelmente, a nossa catequese é péssima. Vamos falar a verdade aqui. Então, quem tem a obrigação de esclarecer vocês é a gente que é padre. Então, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Para mim é simples assim. Bom, o livro foi distribuído gratuitamente, foi um e-book, e graças a Deus foi um sucesso, né? Tivemos muitos e muitos e muitos downloads e retornos também de pessoas que estavam agitadas com aquilo tudo. Bom, foi mais ou menos nesse momento que eu tomei conhecimento de que alguns padres diocesanos estavam sendo assediados por este grupo de leigos, dizendo que a Fraternidade São Pio X tinha planos de incentivar padres diocesanos a se escardinarem, a abandonarem os seus bispos, o seu presbitério, mas permanecerem no território das suas dioceses com um, entre aspas, apostolado independente. Olha que bonito, que nome bonito, né? Apostolado independente. Porém, ligado à fraternidade como uma comunidade amiga. Bom, qualquer pessoa que tenha bom senso sabe que isso daí é uma furada, né? Quer dizer, a fraternidade não te assume, diz, olha, fica aí por sua própria conta, a gente te dá
aquele apoio moral, né? É, isso me lembra uma vez eu tive que dar uma bronca numa paroquiana, né? Que tinha um parente que estava nas drogas e estava precisando de ajuda. E aí ela falou assim: olha, falou para a família: eu estou aqui para dar ajuda espiritual, não me peçam nada além disso. Eu falei: bela obra de caridade essa, né? Quer dizer, o fulano está precisando de ajuda financeira, você está falando de ajudar só com Ave Maria? Peraí, né, meu filho? Bom, é a mesma coisa. Então você fica lá por sua conta e a gente te dá uma cobertura moral. Por que que os coitados... Eu tenho muita pena. Vocês não imaginam a tristeza que eu fico por causa desses pais. Porque alguns são meus amigos, são pessoas que eu amo de todo o meu coração. Eu tenho... Eu sofro. Eu sofro por causa desses padres. Por quê? Porque eles vão se ferrar. E na hora que eles se ferrarem, a fraternidade não vai dar o apoio que eles precisam. A verdade é essa. O que um padre tem? A única coisa que a gente tem é a nossa incardinação, minha gente. Ou seja, a gente pertence a uma diocese, está respaldado por isso. Você comete um ato suicida, vai dar uma de doido. Por quê? Porque ficam lá te desesperando. E eu digo para vocês uma coisa, viu? Existem casos que são a mudança brusca de comportamento, a falta de freios inibitórios. Então a pessoa vai falando, vai falando, vai falando, ela não se dá conta do absurdo que ela está dizendo. A segregação, o, uma certa paranoia que se instala na percepção da pessoa, isso distorce de tal modo a percepção que é aquele claro sinal de um transtorno de tipo dissociativo. Característico de seitas mesmo. Porque as pessoas vão te aterrorizando, vão falando de Garabandal, Guadalupe, e não sei o quê, e Nossa Senhora das Lágrimas de Fátima, e do não sei o quê, do profeta tal, de quem disse isso, aquele tremendismo, aquela coisa, conspiração, e Bill Gates, e Nova Ordem Mundial, mistura tudo isso num caldo só, joga ET no meio, joga tudo. A pessoa fica assustada e ela fica com uma espécie de hipervigilância e ela realmente perde o contato com a realidade. E às vezes isso causa danos químicos cerebrais. Converse com um psiquiatra para ver se ele não vai dizer que o que eu estou dizendo aqui é sério. Só que aí o que acontece? Como os agitadores que estão por trás disso tudo é um bando de moleque irresponsável que estão fazendo a vida e ganhando dinheiro com isso, então o que eles fazem? Vão ajudando os padres a se enforcarem, vão dando corda. Bom, então eu resolvi fazer o seguinte: eles estavam me atacando e começaram a fazer ataques pessoais. Então eu falei, eu vou expor o esquema inteiro, que assim a gente bota na mesa a falcatrua toda de uma vez. E foi aí que eu publiquei aquela aula de quase 4 horas, chamada do tradicionalismo à apostasia, o tradineogalicanismo carioca. Quando eu fiz aquele vídeo, a reação dessa galera foi de perplexidade. Eles ficaram semanas emudecidos. Por quê? Porque eles se deram conta de que não sabiam em que estavam entrando e não sabem até hoje. É um bando de gente emocionada que sai por aí deslumbrada achando que está salvando o Ocidente e apenas está se lascando. A verdade é essa, e brincando com a vida das pessoas. Eles não receberam de Deus missão nenhuma para guiar ninguém, para conduzir ninguém, muito menos padres.
que deveriam ser pastores do povo, ao invés de se guiarem pelos aplausos dos doidos. A verdade é essa. Então, ninguém respondeu a argumento nenhum. Eu apresentei uma lista de classificações e justifiquei todas elas documentalmente. Cada uma delas. Tá lá na live de 4 horas. Ó, fui mostrando uma por uma. A começar esse liberalismo canônico, eles criticam tanto o liberalismo dos outros, né? Porque liberalismo no nariz dos outros é refresco. Mas não percebe a bagunça canônica que estão fazendo. A bagunça eclesial que estão fazendo. A bagunça eclesiológica que está fazendo. O jaquinismo eclesial, né? Aquela coisa de imaginar uma Roma eterna, aquela coisa de um donatismo, os sacramentos não valem se não for desse jeito ou daquele outro, o profetismo do Monsieur Lefebvre, que é uma coisa impressionante, né? Você pode chamar o Papa de diabo, como eles chamam, mas o dia que eu disse a coisa mais óbvia do mundo, que é Monsieur Lefebvre era um santo, pena que não obedeceu, igual o diabo. O que teve de hater que veio em cima de mim, porque blasfemei contra o nome da vaca sagrada. Monsieur Lefebvre é intocável. Né? Meu filho, você tá atacando o papo o tempo todo, tá atacando a igreja. E eu não posso falar algo óbvio, aliás, sobre Monsieur Lefebvre. Então o que aconteceu? Eles começaram a fazer ataques pessoais ainda mais baixos, fazer memes com vídeos antigos meus. Pegaram lá um vídeo de, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu orando em línguas, eu dando uma palestra que era uma palestra fechada para um grupo carismático, ou em podcasts evangélicos, nos quais eu estava falando sobre leituras que eu tenho em comum, autores evangélicos que de alguma maneira me influenciaram. Bom, aí já começaram a dizer protestante de batina, essas coisas todas, né? Né, ao mesmo tempo que eles dizem isso, os verdadeiros protestantes estão o tempo todo me atacando porque eu, nos debates que tenho, não paro de... Né? Tanto é que pararam de fazer debate comigo, caramba. Por que pararam de fazer debate comigo? Porque não aguentaram apanhar. Eu pego o argumento do cara, reduzo a nada, mostro que ele não consegue levar a ideia dele para frente. Bom, muito bem. Então o que eu fiz? Eu respondi à altura. Eu joguei a cada um deles no lixo. Foi isso que eu fiz. Mostrei quem eles são. Né? Aí fizeram isso de vítima. Ai, como ele fala. Nossa, ele é descontrolado. Mas é aquilo, né? É o teatrinho. É o teatrinho do hipócrita. Ele quer discutir respeitosamente com você, quer convocar um simpósio para discutir se a sua mãe é prostituta. E aí, quando você se revolta, fala assim, nossa, que destemperado que ele é. É isso. É uma violência psicológica. Mas eu não nasci ontem. Sou macaco velho. E não tô nem aí pro que essa galerinha fala. Eu sei que eu sou e digo mais. Eu sei quem eles não são e o nada, a bobagem que eles são. Inclusive os melhores deles, viu, que se acham grandes intelectuais, mas que na verdade não são coisa nenhuma. São apenas bons estudantes, no melhor dos casos. Bons estudantes, mas não conhecem verdadeiramente a teologia e a filosofia. Bom, então, o que eles passaram a fazer? Falaram, bom, vamos fingir que respondemos ao padre José Eduardo. Então, teve um monge fake, e eu digo que ele é fake porque ele não pertence ao mosteiro verdadeiro, canônico. Então, que mosteiro é esse? Né? É um mosteiro fake também. Foi monge. Eles começaram a fazer que é, na verdade, esse monge aí que está por trás da galera e que fica
ali enlouquecendo. Enlouquecendo os padres, enlouquecendo os leigos, sai tudo dali. Começou a fazer um curso sobre a crise da igreja. Então o que eu fiz? Eu assisti. E cada vídeo eu respondi desmontando as falácias. Eu publiquei mais de 90 artigos, meus queridos, nesses últimos 2 anos, só sobre isso. E qual que foi a reação da galera os ratos do porão do tradicionalismo brasileiro? A galerinha da internet, né? Foram basicamente 3 atitudes. Primeiro, aquele risinho de prostituta, ha, 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 ha. Depois, eles falam aí que eu nossa, o senhor fala muito de prostituta. De fato, eu deveria falar menos, porque elas não merecem ser comparadas com pessoas que nem vocês. Pelo menos elas não enganam os seus clientes. E vocês são apenas charlatões. Charlatães, né? Depois, aquelas onomatopeias, que arremedando dons de línguas, né? Xelelele, xaralalá, queima, palavras de ordem desse tipo. Ou seja, eu acho que eu não me dei o trabalho de explicar que eles estão fazendo figura de retardados mentais. Eles são apenas repetidores de papagaiadas. Estão apenas ali fazendo o tempo todo a papagaiada deles. Por quê? Quanto mais o circo for aberto, melhor. Porque mais as pessoas percebem o nível de gente desclassificada. Eu estou aqui argumentando, apresentando textos, analisando, etc, etc, etc. E essa galerinha só quer fazer baderna. Ora, chegou um ponto que eu já não aguentava mais ver tanta blasfêmia contra a missa que nós celebramos nas nossas paróquias. E aí eu resolvi publicar um livro em defesa da missa nova. Foi também um sucesso, muita gente comprou. Tanto o livro eletrônico, né, o e-book, quanto o livro físico, que foi publicado pela Eclésia. Agora você podia colocar a capa do livro aí, né? O pessoal ver, Em Defesa da Missa Nova. E fiz uma série de 12 vídeos chamados Tradição ou Traição, a heresia camuflada, que está no meu canal do YouTube, estão lá. Tradição ou Traição, a heresia camuflada, de graça. Em que eu vou pegando a história da igreja, vou mostrando, né, como sempre teve gente chata apelando para coisas mais antigas. Aí, Em Defesa da Missa Nova. Esse é o livro, né? Muito bem. Então, essa série é muito interessante, porque eu vou analisando coisas e casos. Muita gente que assistiu falou assim: nossa, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Porque não é apenas a história da igreja, é teologia. Bom, aí eles ficaram quietos. Falaram: é melhor parar de falar dele, e vamos ficar na nossa. Só que, com a ida de alguns padres para esses grupos, e aquele fervor de neófitos que ele tem, que querem convencer, né? Porque, na verdade, eles estão tentando se convencer. E aí, para isso, eles vão falando, para mostrar que estão convencidos. Mas, na verdade, é um processo mais subjetivo do que objetivo, coitado. Eu tenho pena. Então, eu lancei uma segunda grande aula chamada... Grande porque é extensa, tá? Longe de mim ficar me vangloriando. Do Tradicionalismo Apostasia 2, que é uma aula em que eu apresento a tradução que eu mesmo fiz do artigo do padre Angelo Citati, que era um padre da Fraternidade São Pio X, que disse que depois de 2017 a Fraternidade São Pio X
assumiu francamente um caminho cismático, com documentos internos, com coisas que a própria fraternidade diz de si mesma. Bom, publiquei um glossário lefebrista para mostrar o quanto, para fazer um mapeamento das ideias lefebristas. Então, para marcar, digamos assim, o encerramento dessa polêmica, porque para mim ela se encerra com o juízo da igreja. A igreja deu seu juízo, acabou. Não se discute